Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, que vai nos dizer assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar mais. Disse o Senhor: Ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos escolhidos, que clama a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, meus irmãos? Essa parábola se encontra no livro de Lucas. Lucas nos traz uma narrativa falando sobre dois personagens que está aqui nesta palavra. Quem foi Lucas? Lucas foi um doutor que conheceu o apóstolo Paulo em uma das suas cruzadas de Paulo. Alguém ali jogou Paulo ali debaixo de um bocado de pedregulho. Paulo bateu a cabeça e ficou ali um pouco desacordado, e Lucas foi cuidar dele. E quando Paulo voltou em si, ele começou a evangelizar Lucas, e Lucas agora começa a escrever Atos dos Apóstolos e o próprio Evangelho de Lucas. E aqui no livro de Lucas, a gente vai ver uma parábola que fala sobre um juiz iníquo, um juiz que não respeitava nem a Deus e nem ao homem. Esses dois personagens que a Bíblia nos traz nesta parábola vai nos ensinar como nós devemos nos comportar e quão é importante a gente orar e não desfalecer, a gente orar e esperar a resposta daquele que nunca tarda, daquele que nunca falha, daquele que sempre tem um escape nas horas mais difíceis da nossa vida. Jesus agora conta esta parábola, mas no versículo 1 vai dizer: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Logo no capítulo 1 deste versículo, no capítulo 18, desse versículo 1, a gente vai entender a importância de estar em uma vida em constante oração. Jesus conta ali uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Às vezes nós oramos, às vezes até a gente mesmo ali ora, pede algo para Deus, e na nossa concepção, na nossa consciência, na nossa forma de ver as coisas, está demorando demais, que às vezes a gente até esquece e não ora mais sobre aquilo. Uma pessoa que está enferma, que está com a enfermidade, ela vai orar até Deus curar ela daquela enfermidade. Mas quando passa o período daquela enfermidade, uma pessoa que está desempregado e agora vai orar, continua orando para que Deus abra a porta. Mas Deus abre as portas e passa aquele período, as pessoas têm a tendência de não orar mais. Agora, não para que Deus abra a porta, mas que mantenha aquela porta aberta, mas que mantenha aquela cura sobre aquela pessoa. E assim é em outras coisas que nós pedimos a Deus. Mas a gente, como eu falei, tem a tendência de esquecer.
das coisas rápido, porque a vida está assim, o mundo está assim. Estamos muito ali acelerados naquilo que nós queremos conquistar. E quando nós conquistamos, muitas das vezes fazemos igual aqueles novos leprosos. Aqueles leprosos que chegou para Jesus Cristo, os 10, e disse, Senhor, tenha compaixão de mim. E Jesus disse, vai lá e mostra o sacerdote. Mas no meio do caminho, eles viram que eles receberam a cura. Mas a Bíblia vai falar que só um voltou para agradecer. E Jesus Cristo vai dizer, gente, não era 10? Só voltou um, cadê os 9? E ali, aquele, ainda a Bíblia vai dizer que era samaritano. Um era samaritano e voltou para agradecer. A melhor coisa é quando a gente tem a consciência de agradecer. A gente tem a gratidão por tudo que alguém faz, ou pela gente, ou pelo algum dos nossos. E a gente tem o coração voltado para agradecer. Agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Agradecer porque tem muita gente neste momento que está passando por dificuldade. E graças a Deus, eu e você acordamos porque Ele nos sustentou. Muita gente dormiu e não conseguiu acordar. Muita gente está em um leito esperando as pessoas ali levar para fazer suas necessidades, para se alimentar, ou levar um alimento, e nós estamos aqui firme e forte para agradecer a Deus. E às vezes deixamos de agradecer. E aqui a Bíblia vai dizer, olha, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós, como servos de Deus, temos que orar. E mesmo que aquilo que nós estamos pedindo a Deus está demorando de vir, mesmo assim, temos que continuar orando. E quando Deus resolve abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida, nós temos que continuar orando para agradecer a quão bom Ele é na nossa vida. Pois bem, Jesus agora conta uma parábola, como Lucas está narrando aqui, sobre a importância de orar e nunca desfalecer. E ele vai dizer, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. O começo desta parábola, Jesus Cristo já está nos mostrando que tipo de homem era aquele. E tinha um cargo elevado. Mas ele não respeitava Deus, ele não respeitava o homem, ele fazia tudo o que ele queria. E uma pessoa dessa, que não teme a Deus, que não respeita ninguém, não é uma pessoa boa. É uma pessoa ruim. É uma pessoa fechada. É uma pessoa que não tem comunicação com ninguém. É uma pessoa que vive mais isolada. Porque ali tudo o que ela faz é bom e os outros não prestam. Jesus Cristo já vai descrevendo as qualidades deste juiz. Esse juiz era uma pessoa que não temia Deus e nem respeitava homem algum. E a gente tem que trazer para a realidade do contexto que nós estamos vivendo. Se falamos que tememos a Deus, nós temos que respeitar o próximo. Independente da opinião que ele tenha. Aquelas pessoas que temem a Deus, sabem que tem que amar o próximo. Mesmo que eu não concorde com as ideias, ali a opinião daquela pessoa, mas o meu dever é respeitar a linha de raciocínio daquele que pensa diferente de mim.
não fugindo das verdades bíblicas, não fugindo dos princípios, que o princípio de Deus é inegociáveis. Eu não posso concordar com as pessoas que estão ao meu redor, ou porque é alguém que eu goste, que eu ame, ou porque está em um cargo superior ao meu, ou porque alguma coisa eu estou ali fazendo e recebendo algum benefício. Eu não posso negociar aquilo que não é meu. E os princípios bíblicos não é meu. Está aqui estabelecido para que eu e você cumpra, siga. No Velho Testamento foi os 10 mandamentos. Agora Jesus pega esses 10 mandamentos e resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos eu lhe dou. E quem ama a Deus sobre todas as coisas, não vai ter tempo de blasfemar, não vai ter tempo de furtar, não vai ter tempo de ali cobiçar, não vai ter tempo de colocar outro Deus que não seja o Criador dos céus e da terra na sua vida. Então se resume em cumprir aqueles 8 que na lei de Moisés tinha que se cumprir, os 10. Que ama o próximo, não vai cobiçar o que é do próximo, não vai furtar o que é do próximo, não vai levantar falso testemunho contra o próximo. Mas para que eu e você tenha esta consciência, nós temos que temer a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. E Jesus começa a contar nesta parábola aqui que este homem não temia Deus, quanto mais respeitava a homem algum. E ele continua dizendo, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Olha como Jesus já coloca agora uma mulher, uma viúva, uma mulher que era insistente, que era persistente naquilo que ela queria resolver. Este homem não temia Deus, este homem não temia homem algum, mas ali também tinha uma mulher que queria que ele fizesse justiça contra aqueles adversários dela. Jesus começa a dizer que havia também naquela mesma cidade uma mulher, uma viúva, uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Olha como Jesus vai falar, vai ser bem categórico em falar, olha, no versículo 4, e por algum tempo não quis. Então aquela mulher persistiu, aquela mulher insistiu, aquela mulher não desistiu nos primeiros nãos que aquele juiz que não temia Deus, nem respeitava homem nenhum, deu para ela. Eu creio que aqui era uma serva de Deus. E antes dela sair para ir ter com este juiz, porque a fama daquele juiz circulava em toda a redondeza, que ele era mau, que ele não temia Deus, que ele não temia homem, aquela mulher colocava o seu joelho no chão. Não é assim conosco? Quando a gente quer resolver algo, e que depende de uma pessoa que não é com a índole boa, o que a gente vai fazer? A gente vai com as nossas próprias forças? Não, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e nem sangue.
É contra que apóstolo Paulo, potestade e potestade que anzola esse mundo tenebroso. Nós temos que lutar com as armas certas. Então essa mulher aqui, ela orava, ela ia conversar com este homem. Por algum tempo, a Bíblia não vai dizer exato quanto tempo era, mas levou tempo para que este juiz resolvesse a causa daquela viúva. E às vezes a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. E a gente quer o já. Quando nós enviamos uma mensagem para alguém e quer uma resposta e aquela pessoa demora ali algumas horas, alguns minutos para nos responder, como é que nós ficamos? E manda outra, e liga, e ali vai mexendo no nosso sistema nervoso e começa a vir pensamento, onde é que está, e por que não atende? É porque a gente quer tudo já. Não espera o tempo e não pensa que aquela pessoa está passando por alguma dificuldade ou não viu, algo desse tipo, mas a gente quer que responda, porque a gente não quer ficar sem resposta. E com Deus, às vezes, nós fazemos assim. Há quanto tempo oramos por algo e Deus ainda não nos deu? Porque a própria palavra vai dizer que um dia para Deus é como se fosse 1000 e 1000 dias é como se fosse um. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou seus ouvidos e ouviu o meu clamor. O salmista está dizendo que nós temos que esperar com paciência, porque Ele vai inclinar os ouvidos dele para ouvir o nosso clamor. Mas as bênçãos para Ele derramar na nossa vida depende também de como nós estamos nos comportando aqui. Tem um hino que fala: se eu obedecer a tua voz, aonde colocar as plantas do pé, aonde chegar, nossa boca vai ser a boca de Deus. Ali só basta nós obedecermos a voz de Deus. E Deus fala conosco através da sua palavra, de um louvor, de uma oração. Às vezes nós queremos ouvir muitas pessoas falar, vamos atrás de pessoas para falar e Deus está ali. Porque a própria palavra vai dizer que Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar o lugar, mas eu não vou lhe deixar órfão, eu vou mandar um outro Consolador. A palavra no original, outro, significa gêmeos. E Jesus Cristo estava dizendo: eu vou mandar o meu irmão gêmeos para ficar com você, um outro Consolador, para que vocês não fiquem só. Porque só quem é da verdade vai receber o Espírito Santo de Deus. O mundo não pode receber, porque não conhece a verdade, mas nós conhecemos a verdade nos libertou, a verdade foi que nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou em uma rocha firme, que é a palavra de Deus. E agora a Bíblia vai nos dizer que esta mulher, por algum tempo, ia ter com este juiz, e esse juiz não resolvia o problema dela. Nós temos que esperar o tempo de Deus, porque este é o melhor tempo para acontecer aquilo que Ele sonhou e planejou na nossa vida.
Mas a Bíblia continua dizendo: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune mais. Agora que ele disse por algum tempo aquela mulher que não ia resolver, não ia fazer justiça, mas agora ele pensa com ele mesmo. Agora ele vai pensar: ainda que não tema a Deus, nem respeita aos homens. Olha como este juiz cai em consciência. Ele sabe que ele não teme a Deus. Ele sabe que ele não respeita o homem. E o que isso quer nos dizer, meu irmão? Que a gente sabemos na hora que a gente faz algo que desagrada a Deus. Que a gente faz algo que desagrada ao próximo. Nós temos a consciência que nós ferimos as pessoas, que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E o que isso significa? Que nós temos que cair em nós, que nós temos que ter uma alta reflexão e ver qual é a área da nossa vida que precisa do temor de Deus. Como é que eu estou me comportando com aquela pessoa que não é do meu convívio, ou que fez algo que está nos ferindo? Eu tenho que orar por ela, porque o próprio Jesus vai dizer: que prazer vocês vão achar em mim se orar pelos seus amigos. Aí vai ser dura essa palavra. Ore pelos seus inimigos, ame quem nem persegue. Mas Senhor, como é que eu vou orar pela aquela pessoa que quer ver meu mal? Como é que eu vou amar a quem está me perseguindo? Eu e você, de nós mesmos não conseguimos. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos transformar, essa transformação tem que ser genuína, é de dentro para fora. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós não precisamos estar correndo atrás de A nem de B, porque o próprio Jesus vai dizer: quando quiser orar, entre no seu quarto secreto, tranque a sua porta, e ali você fala: Pai nosso que está no céu. Olha a intimidade que Jesus Cristo nos deu para ser elevado para Deus. Porque se a gente for ver no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a gente vai ver os nomes de Deus aparecendo, mas nenhum dos profetas, nenhum daqueles reis, nenhum daqueles homens de Deus ousou a chamar Deus de Pai. Era Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, Elohim, El Shaddai, Jeová Jireh e outros nomes. Era assim que os profetas falavam com Deus. Deus Altíssimo. Mas agora vem Jesus Cristo no Novo Testamento, e os discípulos dizem: Senhor, nos ensine a orar. E agora ele vai dizer: olha, você tem que ter uma relação com Deus, agora de filho para pai, e ele tem que ter de pai para filho. Então entre no seu quarto em secreto, e agora diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos os aqueles que nos têm devido, assim em alguma tradução. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória para todo sempre. Amém.
Jesus Cristo aqui está nos ensinando para que eu e você tenha um relacionamento de filho. E o Espírito Santo de Deus é que leva as nossas orações como gemidos inexprimíveis. É por isso que nós temos que convidar Ele para onde quer que a gente vá. Ele tem que estar ali, a presença dele tem que ser notória. E aqui esse juiz cai em si e diz: olha, todavia, como esta mulher me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não vote e me importune muito. E o versículo 6 vai dizer: e disse o Senhor, ouve o que o justo juiz diz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Olha como Jesus agora conta esta parábola, conta ali como era aquele juiz, aquela viúva que não desistiu, persistiu, estava ali perseverando para que a causa dela seja julgada com justiça, seja resolvida. Agora aquele juiz vai dizer: eu não temo nem a Deus nem a homem, e esta viúva fica me molestando, eu vou logo fazer justiça para que ela não volte e me importune mais. E agora Jesus vai dizer: você ouviu o que disse o juiz justo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, ainda que seja tardio para com eles? Este homem que era injusto, este homem que era maligno, este homem que era mau para aquela sociedade, fez justiça, porque aquela mulher esperou o tempo, e foi todos os dias. Agora um Deus que é justo, olha que Jesus vai dizer: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite. É a palavra dizendo: estes homens aqui, que é que nem esse juiz, às vezes faz justiça, e ainda mais Deus, que é justo, que é fiel na sua palavra, que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar, que nos promete tantas coisas, aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não desceu ao coração do homem, é o que está preparado para mim, para você, para aqueles que o temem e amam. Deus não fez justiça com aquele povo ali no Egito. Deus não prometeu a terra para Abraão e disse que era a descendência dele que ia herdar e não herdou. Deus nos disse a Noé: olha, Noé, eu achei graça aos seus olhos, então faça uma arca, eu vou destruir este mundo, mas você e sua família vão ser salva junto com os animais. Deus não fez justiça para José, que foi ali vendido injustamente pelos seus irmãos, que foi ali para a casa de Potifar e foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Agora José está dentro de uma prisão, mas Deus não fez justiça quando depois de 2 anos o faraó teve um sonho e ali aquele copeiro falou: tem um homem lá na prisão que ali ele falou tudo que eu sonhei, e ele vai conseguir lhe ajudar também. E o faraó manda chamar José, e ali coloca vestes novas, coloca ali, dá um banho em José. José agora vai estar na frente do faraó, e o faraó começa a contar seu sonho: as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as espigas enriquecidas, as espigas robustas. E ali José começa a interpretar o sonho do faraó, e Deus não fez justiça com José.
Ao ponto de José dizer para os irmãos, quando se revelou aos seus irmãos, eu vim primeiro para conservar a vida de vocês. E José saiu daquela cadeia, daquele calabouço, daquela prisão, e se tornou o homem mais importante do Egito. Faraó disse, eu só sou maior do que você quando eu estiver sentado no trono. Porque até quando o faraó estava ali, sem estar sentado no trono, José era igual a ele. O próprio faraó vai dizer, vocês, diante do povo egípcio, só vai levantar o pé se José falar, para levantar. E onde ele passar, tem que se curvar. Os sonhos de José não se cumpriu na vida de José. Quando José agora reúne os seus irmãos junto com seu pai e diz, eu sonhei. É o que, José? Eu sonhei que nós estávamos catando um feixe e o meu feixe subiu e o de vocês fez o redor e reverenciava o meu. Ao ponto de Rubem dizer, você, o mais novo, vai reinar sobre nós, José? Você nem saiu da casca do ovo ainda, José. Ainda está cheirando leite, José. E você quer reinar sobre nós? E passa outra noite e José se reúne na mesa com seus irmãos e ali diz, eu sonhei. Fala, sonhador, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E a Bíblia vai dizer que até o velho Jacó diz, então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Mas a palavra vai dizer que Jacó guardava tudo isso no seu coração. E Deus não foi fiel para realizar os sonhos de José. E Jesus Cristo está dizendo, e Deus não fará justiça para quem, Senhor? Para mim e para você e aqueles que oram, que clamam dia e noite. Mesmo que seja tardio para a gente, não seja no nosso tempo, mas Ele vai fazer justiça. E a gente vai desfrutar da justiça de Deus na nossa vida. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que temer, ser fiel a Deus. Apocalipse vai dizer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu quero finalizar no verso 8, quando a palavra vai dizer, o próprio Jesus vai falar, digo a vós que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus faz uma pergunta neste versículo. No versículo 8, Jesus Cristo está fazendo uma pergunta para mim e para você. Olha que ele vai dizer, digo vós que depressa lhes fará justiça. E que justiça é essa? Quando vier o Filho do Homem. Porque é isso que todo cristão espera. É que ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar um povo, dentro de um povo escolhido, sem mácula, sem ruga e sem mancha, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Jesus Cristo vai dizer, porventura achará fé na terra quando Ele vier. E como é que eu faço para que minha fé aumente? Me envolvendo com a obra, porque a fé sem a obra ela é morta. Eu tenho que fazer a obra de Deus para que a minha fé aumente mais e mais. Ele vai voltar. A justiça da gente para este mundo mau que é do maligno. Nós passamos muitas aflições aqui neste mundo. E Deus está vendo tudo, porque nós não nos apegamos nas aflições, não, mas se apegamos no ânimo. E quando Ele voltar, quando Ele vir,
ele vai achar fé naqueles que temem a Deus. E vai fazer justiça para aqueles que temem a Deus. Assim como este homem, este juiz, que era iníquo, que ele não temia a Deus nem a um homem, mas fez justiça para aquela viúva, que ficou perseverando, que orava, que ali jejuava, mas que queria que a causa dela fosse resolvida. E esperou o tempo certo. Assim como este homem que não temia a Deus fez justiça para aquela mulher, Jesus Cristo vai fazer justiça para aqueles que temem a Deus. Quando Ele voltar e nos levar para onde Ele está. Porque Jesus Cristo disse que Ele ia preparar o lugar. E quando o lugar estivesse preparado, Ele ia voltar para nos buscar e para que a gente estivesse com Ele e nunca mais sair de perto dEle. Que esta palavra possa fazer guarita em nossos corações. Que a gente possa fazer uma alta reflexão e ver de fato como é que a gente está sendo justo perante a Deus. Para finalizar, a palavra lá em Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus, com toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino do céu é justo, é fiel, é verdadeiro. E que eu e você, cada vez mais, possa nos apegar no reino de Deus que está entre nós. E que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. E que o Espírito Santo de Deus possa completar no meu e no seu coração o que faltou nesta palavra. Em nome de Jesus. Amém.